Como melhorar meu drive paralelo? Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. O primeiro passo é você treinar bastante a paralela. Então, pode ser um treinamento simples, né? Você pedir para o seu parceiro devolver na paralela, você executar o drive paralelo, tanto de direita aqui na paralela, se você for destro, e aqui na paralela aqui também de backhand. Então, a primeira coisa seria você treinar bastante. Pode ser um treinamento simples, como eu te falei aqui, só nas paralelas. Você pode fazer um treinamento de uns 10 minutos mais ou menos. Todo dia fazendo isso, você vai ganhar intimidade com essa paralela, né? Com esse drive na paralela. Depois você pode também montar algumas jogadas, né, referentes a drives paralelos, né? Por exemplo, você pode sacar para baixo, pedir para o adversário colocar na sua direita, você devolver na paralela, depois levar para o rally, por exemplo. Você pode sacar curto também para baixo, pedir para o seu parceiro cozinhar aqui no seu back e você abrir esse drive na paralela, por exemplo, depois levar para o rally. Também você pode inventar várias jogadas e é importante que você faça bastante repetições, simulando algumas jogadas que pode acontecer no jogo, além do treinamento normal, o básico, o arroz e feijão, que é simplesmente bolas para cima aqui nas paralelas também. Isso vai ajudar bastante. Tecnicamente falando, se você vai dar drive na direita aqui, na paralela, é importante que você pegue um pouquinho pelo lado de dentro da bola. Vou pegar a raquete aqui. Vamos imaginar que você vai dar aqui na paralela, né? Ao invés de você dar um drive normal, que seria mais ou menos entrar com esse ângulo aqui, o ideal seria que você levantasse um pouquinho a raquete, porque nessa situação aqui, a raquete ela está virada para frente, a borracha está virada para frente, né? Na paralela, né? Se você levantar, a borracha ela vira um pouco para fora, ou seja, e fazendo um movimento de para-brisa aqui, você consegue com mais facilidade devolver a bola na paralela. Então, além de você pegar aqui do lado de dentro, você tenta raspar o máximo que você puder e dar sequência nos drives. Para o drive paralelo de back, seria a mesma coisa, né? Ao invés de você entrar reto aqui, você levanta um pouquinho a raquete aqui, abaixa um pouquinho o cotovelo, você consegue pegar pelo lado de dentro dela aqui, um pouco que seja, você consegue ir na paralela com um pouco mais de facilidade. Lembrando aqui, para que você possa dar um drive bom, você coloca bem o ombro esquerdo, na hora do impacto você gira aqui também. Além de você raspar pelo lado de dentro, você usa esse giro do tronco, usa o antebraço também, para dar um pouco mais de giro na bola. Com relação a bolas para cima, a gente não usa muito o punho, você usa mais o antebraço e esse giro do tronco aqui, levando a raquete mais para frente, para que a bola vá com mais facilidade aí na paralela. No caso de bolas para baixo, né, se você montar uma jogada sacando curto e pedindo para o seu parceiro colocar na direita e você vai abrir essa bola no back do adversário, você vai entrar com um pouco mais de giro, né, que nós chamamos de loop drive, um drive com bastante efeito. Então nesse caso aí você usa um pouquinho mais do punho, levanta a raquete também, usa o punho, o antebraço e depois o giro do tronco também. A diferença é que ao invés de você mandar muito para frente, você vai levantar um pouquinho mais para cima, pelo fato de você querer, o objetivo desse drive não ser a potência e sim o giro,
o spin, o efeito. No caso de back na paralela, você vai pegar pelo lado de dentro dela e vai esticar um pouquinho o antebraço aqui, se a bola vier para cima, né? Pega também de bate pronto, coloca o peso na bola na hora do impacto, né? O peso na perna esquerda se você for destro, né? E vai fazendo essa movimentação de vai e volta, esticando sempre o braço e também raspando a bola, tá? Importante também eu sempre falo para os alunos que eu gosto bastante de velocidade, né? Velocidade é diferente de potência, tá? Velocidade basta você pegar rápido que ela vai ganhar velocidade. É importante que você pegue também de bate pronto. No back, pega de bate pronto, manda para frente e a bola vai voltar rápida para o adversário, assim talvez possibilitando aí uma chegada atrasada dele e talvez uma bola de chance para você matar o ponto na próxima bola. Com relação à bola para baixo também, você pode sacar para baixo, pedir para o seu parceiro cozinhar aqui no back, você pega de bate pronto também, pega pelo lado de dentro, vai usar o punho bastante, só que a diferença é que você vai levar um pouquinho para cima, um pouco para cima. Você vai colocar bastante efeito, porque você vai usar bastante o punho também, mas nesse caso da paralela, se o adversário for destro, é um pouco perigoso, porque se ele for destro e atacante, ele pode te dar um contra-ataque. Então aqui você vai ter que forçar um pouquinho, além do efeito que você vai dar, eu vou pedir para você também levar uma raquete um pouquinho para cima, não um loop drive, né? Não a raquete lá para cima, porque aí você perde muita velocidade, perdendo a velocidade, o adversário pode chegar e dar um drive em cima de você. Então, no caso da paralela, é um pouquinho mais arriscado, porque você pode levar um drive do seu adversário e também porque é na paralela, né? É mais curto, tá? Então, você tem que forçar um pouquinho essa jogada aí, mas não deixa de ser boa, porque muitos jogadores, eles bloqueiam, né? O dia inteiro, quando ele vai bloquear, ele bloqueia geralmente de esquerda, nunca de direita. Então, se você conseguir colocar a bola na direita do adversário, pode ser que você consiga bons resultados aí. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui. É importante também, quando você está treinando em bolas para cima, né, ou num jogo, você vai dar um drive na paralela em bola para cima, procurar não pegar muito chapado. Em bolas para baixo também podemos dizer isso. A paralela é sempre mais curta, tanto aqui como aqui, todas as paralelas são mais curtas. Se você pegar um barbante e medir da ponta aqui da mesa até a ponta direita sua aí e esquerda minha aqui, que seria na diagonal, ela vai ter uma medição. Se você medir agora na paralela, você vai perceber que é muito mais curto. Então é difícil você pegar chapado, porque os drives chapados você vai passar muito perto da rede e assim você se arrisca muito. É importante que você tome um certo cuidado com as paralelas. Elas são muito boas, porém ela é mais difícil pelo fato de ser mais curto e também por outros motivos também. Porque quando você vai na paralela, o seu back ele abre, e se o adversário colocar muito bem aqui no seu back, fica bem difícil para você devolver essa bola. Então é bom, mas tem que tomar algumas precauções aí, alguns cuidados, porque você pode também tomar um contra-ataque aí e aí o ponto acabar já nessa bola aí, porque o seu back vai estar muito desprotegido. Vamos supor uma jogada aqui que você sacou para baixo, o seu parceiro devolveu aqui no back, você fez o pivô. Fez o pivô e vai dar drive na paralela. Então tem que tomar bastante cuidado, porque na hora que você faz o pivô aqui, você quer dar drive na paralela, porém a sua direita está totalmente exposta. Se você não fazer um drive muito bom aqui, você pode perder o ponto, porque vai ficar muito longe para você. Então tem que tomar um certo cuidado na paralela aí. O normal é fazermos o que? Quando a gente faz o pivô aqui, a gente dá na diagonal, bem na esquerda do adversário, se ele for destro, ou no meio, no corpo do adversário, né, com um drive potente, ou pode ser até um loop drive, né? Mas na paralela é necessário bastante cuidado. Você tem que se arriscar,
arriscar, você não pode dar um loop drive, porque senão você vai levar um drive forte. Você tem que se arriscar com um drive um pouco mais potente, e também se você der um drive potente, a bola vai voltar rápido e vai estar aberto lá à direita. Mas como o treinamento de hoje é referente a bolas paralelas, às vezes você pode dar na paralela, contanto que a bola esteja boa, né, um pouco alta, você consiga pegar um drive um pouco mais potente e tentar finalizar nessa terceira bola aí. Só tomar esse cuidado. O ideal seria que você fizesse o quê? Ao invés de você fazer o pivô, você fazer essa jogada com back drive. Assim, você fazendo o back drive, você não precisa fazer o pivô, então não fica aberto aqui a sua direita, né? O problema é que se você for caneteiro, o caneteiro já tem mais dificuldade de abrir de back aqui. Então, no caso de caneteiro, teria que fazer o pivô mesmo e aí se arriscar um pouco aí. Se você for clássico ou classineta, aí eu sugiro que você abra essa bola aqui na paralela de back drive. E é importante que você pegue de bate pronto um pouco do lado de dentro da bola aqui, e sempre vai ter que arriscar um pouquinho também, porque você vai dar na direita do adversário, né? Se o adversário for canhoto, aí não tem problema, né? Aí você pode dar um pouquinho mais de efeito aí, né? Não é que não tem problema, tem alguns jogadores que tem um back bom, mas a maioria dos jogadores, tanto destro como canhoto, a maioria dos jogadores eles são um pouco mais fracos aqui no back, né? Então você pode escolher, se o jogador for canhoto, ao invés de você se arriscar com drive na paralela forte, você dá um pouco mais de efeito na bola. Se você chegou até aqui, eu vou pedir um favor para você, para compartilhar, se inscrever, porque muita gente aqui que assiste o meu canal não é inscrito no canal, e se você se inscrever, você vai estar ajudando o canal também a crescer, e também você vai receber do YouTube sempre que eu postar vídeos novos aqui, se você se inscrever e clicar no botão de notificações, tá bom?